Curva do Destino é um filme americano de 1945, dirigido por Edgar G. Ulmer e estrelado por Tom Neill, Anne Savage, Claudia Drake e Edmund McDonald. A vida de Al Roberts, um pianista de uma boate em Nova York, se transforma em um pesadelo quando ele decide pegar carona até Los Angeles para visitar sua namorada. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 189 da lista. E esse é um filme que é bem interessante porque é mais um filme aí da época do cinema noir, né, no estilo do cinema noir. E acho que a sinopse fala relativamente bem sobre o que acontece no filme, de um jeito bem limitado, né, mas é um filme sobre esse cara, começa com ele pegando carona e ele tá indo pro leste, ele tá tipo indo pra Nova York ou vagando mais ou menos nessa direção, e ele tá claramente há muito tempo na estrada, sem fazer a barba, roupa suja, desanimado, fica bem claro ali que as coisas não tão bem pra ele. E até que num determinado momento ele tá lá, ele discute com um cara e não sei o que, e aí o cara bota uma música pra tocar, a música irrita ele e ele começa a tipo relembrar da vida dele, e aí a gente vê a história até chegar naquele ponto. O que, de novo, né, o clássico do filme noir, o filme começar pra frente e aí ser o cara contando a história do que aconteceu com ele. A essa altura eu fico na dúvida se eu acho legal porque é tipo um clichê, mas que é super tipo característico, é uma marquinha ali clássica desse filme, ou se eu já tô achando repetitivo, porque eu tô mais pendendo pra achar repetitivo. É o quê? Quarto, quinto filme que a gente vê, que segue a mesma estrutura. Esse também é baseado num livro, mas eu não encontro se o livro já tinha essa estrutura ou não, porque nos outros filmes que a gente viu, todos citavam que foi uma coisa inventada pro filme, né? Nesse eu não sei. Eu sei que, se eu não me engano, quem fez o roteiro foi o próprio autor do livro. Ele fez com a ajuda de um outro cara, mas o próprio autor do livro fez o roteiro pro filme, o que não diz muita coisa, né? Parece que o filme até é um tanto diferente, assim. Mas bom, aí ele vai contando a história dele, sobre como que a coisa chegou ali, e aí começa com ele trabalhando nesse bar em Nova York, ele é pianista, e aí ele namora a cantora ali do mesmo bar. Só que ela resolve que ela quer ir pra Hollywood, tentar a vida. Ela quer ir pra Los Angeles, tentar a vida em Hollywood e tal, e ele meio que não quer, acha que não é uma boa ideia. Ele fala que ali ela é ótima, mas que ela indo pra Hollywood ela vai ser só mais uma, e que lá ela não vai conseguir nada e tal. Mas ela vai mesmo assim, ela vai sozinha. E ele, depois de um tempo, passa um tempo que eu acho que o filme não diz muito bem quanto tempo passou, mas passa um tempo e ele resolve ir atrás. E aí, quando ele vai atrás dela, é que a história começa, porque ele não tem dinheiro pra ir até Los Angeles, ele não juntou também, e o que ele faz então é que ele vai pegando carona. Ele basicamente vai pegando carona até cada trecho que ele consegue, com a intenção de chegar lá. O que, assim, é uma imensa distância, né? Vamos pensar que Nova York é no nordeste dos Estados Unidos e Los Angeles é mais pro sudoeste. Então, assim, não é tão, assim, em termos de norte e sul, mas costas opostas, né? É lados extremos ali do país. Então, é uma distância bem longa, né? E aí ele sai pegando carona, até que num determinado momento, uma carona dessa que ele pega é com um cara que se diz... É com um cara que mexe com apostas e se diz muito esperto, e é um cara o tempo todo falando com ele sobre as coisas que ele vai fazer e sobre como ele conseguiu dinheiro, sobre como ele quase não tem contato com a família porque o pai não gostava dele, e aí um dia ele tretou em casa e aí o pai brigou com ele, aí ele fugiu, e aí ele conta um monte de merda, é um cara bem bandidão assim, sabe? E aí ele conta que ele, antes de pegar o Roberts, ele pegou uma mulher na estrada pedindo carona também, e que aí ele tentou dar em cima dela, transar com ela, e ela não rejeitou, e que ele achou isso um absurdo, porque ele tava dando carona pra ela, é o mínimo que ela devia fazer, e aí ele jogou ela do carro, jogou ela pra fora no meio da estrada, e sabe, só história assim. Essa eu acho que é a pior, mas ele não conta nada que preste, assim. E aí ele fala que ele tá indo pra Los Angeles, então ele vai até o caminho todo levar o cara, e ele diz que a única coisa que ele quer saber é se o cara dirige também, se o Roberts dirige, porque aí, enquanto ele dorme, o Roberts pode continuar dirigindo, eles se revezam e chegam lá mais rápido. Só que aí, numa dessa, o Roberts tá dirigindo, começa a chover, o cara tá dormindo, né? Começa a chover, o Roberts tenta acordar o cara porque ele quer parar o carro pra puxar
o teto do carro, né? Porque o carro é desses conversível. E ele quer puxar o teto por causa da chuva. E aí ele tenta acordar o cara, não consegue acordar o cara. O cara, algumas vezes no filme, fica tomando uns negócios que o filme nunca diz o que é, nem mostra direito o que é. Eu não sei se talvez pela época ficasse óbvio o que é. Eu não sei o que é que ele fica tomando. Algum comprimido, algum remédio, alguma coisa, algum comprimido que ele fica tomando, que eu acho que é relevante pra esse momento em que ele não consegue acordar o cara, ele abre a porta do carro, o cara cai, bate a cabeça numa pedra e o Robert vai ver e o cara tá morto. E aí eu fico um pouco confuso, porque o Robert fala de um jeito que em parte eu entendo que ele quer dizer que vão ver o cara com a pancada na cabeça e vão pensar que foi esse que matou o cara, e vão pensar que foi alguém que deu a pancada na cabeça. Por outro lado, ele fala de um jeito que faz eu pensar que ele acha que o que matou o cara foi a pancada na cabeça, que o cara tava dormindo e aí ele caiu, bateu a cabeça e foi por isso que ele morreu. Eu não quero acreditar que é isso que ele acha, ou que é isso que o filme tá me dizendo, porque pra mim o cara já tava morto, né? O cara morreu, sei lá, de overdose dos comprimidos que ele tava tomando, não sei, de alguma coisa. Mas pra mim o cara já tava morto no momento em que ele caiu do carro. É o que parece pra mim assistindo, mas o filme fala de um jeito que me deixa muito confuso do que o filme quer dizer. Enfim, independente de em qual momento exatamente o cara morreu, o Robert fica desesperado porque vão jurar que foi ele que matou, e aí ele tá no meio da estrada, no meio do deserto, ele resolve esconder o corpo, e aí ele esconde o corpo, ele troca de roupa com o cara, porque ele fala que a roupa dele é muito suja e pobre, e o carro é mais chiquezinho, e que se virem ele com aquela roupa e aquele carro, vão saber que tem alguma coisa errada, então ele troca de roupa com o cara, com o morto, né? E aí ele sai com o carro, olha os documentos, tal, tudo, ele passa a assumir a identidade do cara que morreu. Ele passa a se identificar como Charles Haskell Jr., que era o nome do cara. Nessa época, o documento de habilitação, essas coisas, só tinha a descrição da pessoa, não tinha foto. E aí, assim, a descrição é, tipo, olhos castanhos, cabelo castanho, idade, sabe? Tudo o que funcionava pra ele também ali. Era fácil se passar pelo cara. Então, ele faz isso. Ele chega separado por um policial, fica nervoso, mas o policial não dá muita atenção e tal, não é nada demais, só reclama dele estar parado ali. E aí é isso, aí ele vai seguindo desse jeito, usando o dinheiro que o cara tinha, porque o cara tinha dinheiro no bolso e tal. Ele vai seguindo a viagem com a intenção de chegar em Los Angeles, largar o carro em algum lugar e voltar à identidade normal dele, né? Só que aí no meio do caminho ele encontra uma mulher pedindo carona e ele dá carona pra ela. E aí ela tá lá no carro com ele e tal, até que de repente ela vira pra ele e fala: cadê o dono desse carro? Eu sei que não é você. Você matou o dono desse carro, roubou o carro, não foi? E aí a gente primeiro fica tipo, eita. Mas aí a coisa é que essa mulher é a mulher que o Haskell contou pra ele que ele jogou do carro, que ele pegou carona com ela, deu carona pra ela antes, mas aí depois expulsou ela do carro e arremessou ela pra fora do carro, pelo que ele fala, né? E aí ela é essa mulher, então ela conheceu o cara, o dono do carro, ela reconheceu o carro, e aí ela sabe que não é ele. E aí ela passa o resto do filme chantageando o Roberts, essa mulher que é a Vera, ela passa o resto do filme chantageando o Roberts pra que ele faça as coisas do jeito que ela quer. Então, tipo, ela quer vender o carro, porque ela fala que abandonar o carro é uma péssima ideia, as pessoas vão ver um carro abandonado e vão desconfiar de alguma coisa, e vão associar, vão sair perguntando quem que tava com esse carro, as pessoas vão lembrar dele e a polícia vai acabar chegando nele. Então ele tem que vender o carro, porque se ele vender o carro, vai trocar o nome do dono do carro, e aí não vai mais ser um carro abandonado e tal. E obviamente ela quer o dinheiro também, então ela sai chantageando ele pra um monte de coisa. Tudo ela decide, tudo ela pega dele, porque tudo ela fala que se ele não fizer, ela vai chamar a polícia. E aí ele passa meio que o resto da história, assim, quase toda, basicamente à mercê dela, assim. Tudo que ela manda ele faz, e ela parece ser uma pessoa bem, sei lá, problemática, ao mesmo tempo que ela é muito bandida, ela parece meio inconstante também, sabe? Ela bebe e aí ela quer que ele dê atenção pra ela, mas ele não tem nenhum interesse desse tipo nela, e aí ela acha isso ruim, sabe? Fica umas coisas meio assim, não sei se é um jeito só de forçar um romance, ou se é só pra dizer que ela é muito inconstante mesmo, e que ela não é uma pessoa com a cabeça muito boa. O que eu acho que faz sentido, né, com a personagem. A gente não tem muita informação sobre ela, não tem o passado dela, não tem a história dela, não tem por que ela tá pegando carona, como que ela foi parar ali, não tem nada disso, né? E bom, e aí é isso, até que no momento eles estão, tipo, meio que quase resolvendo já vender o carro e fazer as coisas, mas aí ela vê num jornal que o pai do Haskell tá morrendo e tá procurando o filho, porque, né, o cara disse que saiu de casa cedo e tal, e tá procurando o filho, e o pai dele é muito rico, então ele acha que é pra, quer dizer, a Vera acha que é pra ele ganhar herança, né? E ela fala: não, a gente não vai vender esse carro não, você vai continuar nessa identidade do cara até pegar essa herança, porque a família dele não vê ele desde que ele era criança. Ele pode estar com qualquer aparência a essa altura hoje em dia, e a gente pode esperar o pai dele
morrer, que aí, né, ele não vai ver mesmo, e aí você só aparece dizendo que você é o cara e pronto, tá resolvido. E o Roberts fica muito tipo, mas nunca que isso vai dar certo. Eu não sei nada sobre ele, vai aparecer uma tia e eu não sei quem é, vai aparecer um primo, eu não sei quem é, vão descobrir que é mentira e tudo mais, né? Toda uma preocupação ali, acho que até bem válida, mas ela não quer nem saber, ela fala, olha, ou você faz isso que eu tô mandando, ou eu vou te mandar pra polícia. Vou ligar pra polícia agora mesmo. E aí uma hora ela tá muito bêbada, eles estão no hotel bebendo e tal, e aí ela fica muito revoltada com o que ele tá falando e resolve que vai chamar a polícia, e ela se tranca dentro do quarto com o telefone. E ele, pra tentar impedir ela de ligar, ele fica tentando puxar a corda do telefone, arrebentar o fio do telefone, e quando ele não consegue, ele arromba a porta do quarto dela. Só que aí quando ele entra no quarto, ele descobre que ela tava com o telefone enrolado no pescoço. Aqueles telefone antigo, né, de disco e com fio muito longo, porque era comum você ter esses telefones, acho que principalmente assim em hotel. Eu vejo muito em filme americano, né? Eu sinto que os que eu tinha quando era criança não eram assim, mas eu vejo muito em filme esses telefones com fio muito longo, que o povo ficava andando pela casa com o telefone. Eu não sei o quanto isso era popular no Brasil, mas eu vejo muito em filme americano. Enfim, é um desses. E ela tava com o fio todo enrolado no pescoço, porque ela pegou meio de qualquer jeito, foi passando assim e tal. E aí na hora que ele puxou, ele enforcou ela. E aí agora, não apenas uma morte, ele tem duas, né? Na consciência dele ali. Ele fica numa de que, tipo, mesmo que na cabeça dele ele sabe que não foi ele que matou o outro cara, foi ele que matou ela, por mais que também tenha sido um acidente, mas foi ele que fez. Foi ele que puxou o fio, sem saber que o fio tava no pescoço dela, mas foi ele que puxou. E aí ele fala, tipo, agora já era, né? Agora deu ruim, é melhor ir embora. E aí ele desiste completamente de encontrar a namorada. Ele já tá na cidade, ele já tá em Los Angeles, é só ele encontrar com ela. Mas ele desiste completamente, ele fala, minha vida acabou, não adianta. E aí ele volta pra estrada, com o resto de dinheiro ali que ele tinha. Ele volta pra estrada, e aí a gente tem de novo ele no momento em que tá o começo do filme, que é ele basicamente desistiu da vida, tá vagando por aí, sem saber pra onde ir, sem fazer nada. E aí a gente tem ele, uma narração em que ele fala que ele vai ficando por aí, andando de estrada em estrada, até que um dia ele vai ser pego por um carro que vai ser o último carro que vai vir buscar ele, dando aí a entender que é a polícia, né, no caso. E aí tem a cena, o filme termina com o carro da polícia parando do lado dele, um policial botando ele pra dentro do carro, e aí acaba o filme. E já que eu acabei de falar dessa cena, deixa eu já falar uma coisa que eu acho que é muito importante, que quando eu assisti eu falei, nossa, mas que desnecessária essa cena, né? Tava bem melhor sem ter essa cena, acho que seria muito melhor acabar o filme com a ideia de que ele vai ser pego um dia e aí acaba o filme, né? Mas é uma coisa que a gente meio que já sabe, né? A censura não deixava. Então realmente essa cena final foi colocada por obrigação da censura, porque eles não tiveram escolha e tiveram que colocar essa cena, não podia ficar em aberto. A ideia de que ele vai ser preso um dia, não pode, ele tem que ser preso no filme. Então a cena foi colocada por isso, e aí eu não posso culpar o filme, né? Não é culpa dele. Mas bom, e aí quando eu assisti o filme, eu achei que assim, foi uma história interessante, foi uma história diferente. Acho que não foi uma história tão diferente assim de tudo que a gente já viu. Eu acho que original até certo ponto. Porque assim, ela é muito parecida com outras histórias de tipo, cara que tava no lugar errado na hora errada, e aí passou a ser confundido com um criminoso e a vida dele foi pro saco por causa disso. Tipo aquele... É difícil lembrar o nome dos filmes depois de tanto tempo, mas é O Fugitivo. Eu lembro o nome dos filmes em inglês, porque eu fico vendo o Letterboxd do nome dos filmes em inglês, então eu sempre lembro o nome em inglês. Mas o nome em português, principalmente, como às vezes é muito diferente, às vezes é difícil lembrar. Mas O Fugitivo é um filme estrelado pelo Paul Mooney, que fez Scarface, e é um filme sobre um cara que tava sem dinheiro e tal, procurando emprego, meio que assim, indo de um lado pro outro, quando um cara chama ele pra, tipo, comer um hambúrguer, e ele aceita, né, feliz da vida, só que aí o cara assalta a lanchonete onde ele vai comprar o hambúrguer, e ele acaba preso como parceiro do cara, sendo que ele acabou de conhecer o cara ofereceu um hambúrguer, ele falou, tá bom, vou lá. Ele não fazia a menor ideia, e aí o filme é todo sobre como ele vai preso, e aí a vida dele acaba por causa disso, porque ele é preso, e aí pra ele ser... Ele já é preso injustamente, né? Ainda é pra ele ser solto, e aí não soltam ele, e aí ele começa a desistir, resolve fugir e tal. É um filme sobre isso, né? Tipo, a pessoa que tava no lugar errado na hora errada, passou a ser considerado um criminoso por algo que aconteceu no lugar, e aí como a vida dele desandou a partir daí, né? São histórias que nos detalhes são muito diferentes, mas são histórias que no conceito
conceitos são muito parecidas, né? Então eu acho que não é uma coisa tão que a gente nunca viu antes. Essa com a roupagem aí do filme noir, que na época não existia ainda, mas não é uma coisa tão diferente do que a gente já viu antes, né? Então eu acho que assim, é um filme legal? É um filme bom e tal, mas não é tipo, uau, que negócio maravilhoso. Essa foi a minha impressão original. E aí a coisa é que quando eu fui pesquisar, eu descobri que esse filme tem um detalhe, um porém, é que ele foi feito por uma empresa muito pequena. Diferente de todos os outros filmes que a gente tá vendo aqui, que são tudo da Fox, da Warner, da Paramount, de todas essas empresas que existem até hoje, esse filme não, foi feito por uma empresinha pequena que não existe mais. Inclusive esse filme está em domínio público, porque a empresa dona dele deixou de existir, e aí ele é considerado em domínio público. Se vocês quiserem assistir, tem na Wikipédia, sem legenda, mas tem na própria Wikipédia, tem o filme inteiro pra assistir. Deve ter no YouTube também, talvez no YouTube tenha com legenda. Porque é isso, ele foi essa produção pequena, ele foi um filme feito com $20 mil, quer dizer, na verdade, conta-se a lenda que o filme foi feito com $20 mil, mas um autor que estava pesquisando a respeito disse que foi 100 mil. Mas assim, a gente tá numa época em que os filmes já eram feitos com 1 milhão, sabe? A grande maioria dos filmes que a gente tá vendo aqui são feitos com um orçamento na faixa de 1 milhão, né? Grande maioria dos filmes que a gente tá vendo aqui. E esse filme, mesmo que seja feito com 100 mil aí, pra pegar o valor maior, ainda é um décimo do orçamento de outros filmes que a gente tinha, né? Obviamente uma grana ia nos atores, que eram famosos, e aqui não tem atores famosos, né? O próprio diretor, sei lá, pessoas famosas envolvidas e uma grana aí. Mas também custos de produção, né? Esse filme passa uma parte razoável do filme no carro, e aí, nessa época, eles filmavam tudo com telão, né? Então é o carro parado num estúdio e só um telão passando a estrada no fundo, que é o padrão de todos os filmes dessa época. Faziam muito isso, essa coisa do estúdio com o telão passando no fundo. Não tinha fundo verde, né? Não tinha chroma key na época pra inserir a imagem na pós-produção, então tinha que fazer assim. E com esse custo de 100 mil, o filme aparentemente arrecadou $1 milhão em bilheteria. O que, segundo a Wikipédia me diz, é possivelmente a maior margem de lucro de um filme noir. É possivelmente a maior margem de lucro, a maior relação aí entre gasto e arrecadação, né? Porque realmente o filme custou muito barato e ganhou um dinheiro de blockbuster, assim, né? Parece que isso não foi do nada, não foi por acaso, não foi por sorte. Aparentemente o estúdio investiu bastante nesse filme. Na Wikipédia eles fazem uma comparação com outro filme, inclusive com a mesma atriz que faz a Vera nesse, protagonizando esse outro filme, e falam que esse outro filme foi iniciado e terminado e lançado no tempo em que o Curva do Destino estava em pós-produção, sabe? Sendo editado, fazendo trilha sonora e tudo mais. A Wikipédia cita isso como um jeito de ilustrar o quanto esse filme teve um cuidado especial que outros filmes da mesma produtora não estavam tendo. Ou seja, eles sentiram que eles tinham um produto bom nas mãos e pensaram, vamos dar uma investida nesse pra ver se vamos fazer render, sabe? Então aparentemente eles fizeram muita divulgação. Eu imagino que parte desse dinheiro que se fala sobre o custo de produção deve ser de divulgação, né? Porque aparentemente eles fizeram bastante trabalho de divulgação. Eles passaram... Esse filme foi exibido em cinemas que normalmente não exibiriam filmes de produtoras pequenas, só exibiriam das grandes. Então eles conseguiram colocar o filme para passar em salas mais relevantes, que teriam mais público, né? O que também ajuda bastante. Aparentemente o carro do filme era o carro do próprio diretor, para economizar, porque na história tem que ser um carro um pouco mais rico, né? Então, se fosse um carro qualquer fuleirinho, não ia funcionar no filme, né? Então parece que o diretor emprestou o carro dele. E aí é isso, o filme foi um sucesso na época, de público, obviamente, pela bilheteria, mas também de crítica, as pessoas gostaram muito do filme. E eu acho que saber essas coisas, pra mim, deu uma melhorada, assim, na minha opinião, sobre o filme. Porque eu acho que o filme, por si só, ele é bom, mas ele não é tipo, uau, que coisa incrível. Ele é bom, é bem legal. Eu acho que ele conta, como eu falei antes, eu acho que ele conta uma história que é original em partes, mas não deixa de ser um pouco algo que a gente já viu também, o que não é necessariamente um problema, né, mas assim, acho que é bom pontuar, né, mas eu acho que é um bom filme, e saber que ele foi um filme feito assim, tipo, barato, feito todo, sei lá, na criatividade, sabe, eu acho que torna o filme mais interessante, né, eu acho que é um fato que mostra, né, como com criatividade e menos dinheiro você consegue fazer um bom trabalho, porque eu acho que é um filme que pra mim passou a sensação que, se fosse um filme, sei lá, da Warner, com a superprodução que a gente sabe que a Warner estaria fazendo, eu ia falar que é um filme mediano pra baixo, assim, porque eu sei que eles conseguem fazer mais, eles têm dinheiro pra fazer mais, sabe, pra chamar mais gente, pra fazer melhor, mas como não é, eu acho que é um filme que pra quantidade de dinheiro gasto, ele ficou um filme muito bom, assim, eu acho que ficou um trabalho bem legal. Bom, dito tudo isso, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele.
O livro a princípio fala muito do que eu já comentei aqui, né? Mas o livro fala uma coisa que eu não sabia, que ele citando aí a produção baixa e as pessoas, o elenco de desconhecidos e tal, diz que o Tom Neill, que faz o papel do Roberts, era um fracassado na vida real, assim como seu personagem, que mais tarde cumpriu pena por assassinato. Olha aqui, que quase metalinguagem prevista aí no filme, apesar de que eu fico pensando que o assassinato que ele cumpriu pena ele deve ter cometido de verdade, diferente dos do filme, né? E aí, assim, apesar do livro chamar de um dos maiores filmes B já produzidos, eu acho que o filme, na verdade, não fala muito de por que o filme é bom, ele só fala o quanto o filme é barato e o quanto o filme, na produção barata, representa a pobreza da vida. Algo assim, sabe? Enfim, eu sinto que pra mim o foco aqui deveria ser mais o que eu comentei antes, de como com criatividade e menos dinheiro você consegue fazer um filme pau a pau com os filmes que estavam sendo feitos por milhões de dólares, sabe? Eu acho que pra mim essa é a grande lição que eu tiro desse filme. É o que passou pra mim. Mas o livro não foca nem um pouco nessa parte. E, sei lá, fica naquela que no fim das contas eu não sei bem por que o livro tá me recomendando esse filme, porque as palavras dele não parecem muito convincentes. Mas eu acho que é um filme muito bom, assim. Eu colocando esse filme na lista, colocaria por isso. Colocaria justamente pra mostrar um filme que não era feito pelas grandes produtoras. Tanto pra mostrar o fato de que essas produtoras menores existiam, porque eu acho que é muito fácil não lembrar ou não saber. Eu acho que ele é o primeiro que a gente vê aqui, dentre filmes americanos, pelo menos em muito tempo, que não é feito por uma das grandes produtoras estabelecidas que existem até hoje, ou, sei lá, da RKO, porque eu acho que a RKO não existe mais, né? Não sei se incorporou em alguma coisa. Essa altura, hoje em dia, tudo se incorporou em alguma coisa, né? Foi absorvida, comprada por algo. A RKO deve estar nesse meio aí, de repente. Mas... tirando a RKO, todos são nomes que a gente conhece muito até hoje. Como eu falei, Paramount, Warner, Fox, que independente de ser comprado por outras empresas, a Fox oficialmente não existe mais, né? Não só a Disney comprou, como mudou o nome. Mas são empresas que todo mundo conhece ainda. E eu acho que os filmes, a MGM, né? Os filmes eram todos feitos por essas grandes empresas, os filmes que a gente tá vendo aqui. Os que eram americanos, pelo menos. E eu acho que parece pra mim que o grande valor desse filme dentro da lista é justamente mostrar como tinha empresas pequenas fazendo filmes com menos dinheiro e que eles podiam ser sim tão bons quanto outros, sabe? Feitos pelas empresas grandes jogando dinheiro pro alto. Eu acho que esse é o maior mérito. O livro não fala nesse assunto, mas pra mim eu acho que é o maior mérito do filme dentro da lista. Não necessariamente do filme na existência dele. Mas é isso, eu acho que foi bem legal, valeu a pena assistir. É um filme interessante, é um filme curto. Como eu falei, domínio público, tá por aí, podem procurar pra assistir. Não sei como é que vai ser em termos de legenda, mas porque eu assisti em inglês. Mas não deve ser difícil de achar, não. Então, é um filme, vale a pena. E o filme tem 1h10, eu acho que tem menos de 1h10. É bem curtinho, então recomendo. É um filme interessante, realmente. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. É isso, até a próxima. Valeu, até mais!